Você conhece essa versão do He-Man? Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Grayskull. Esse é Cringer, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! E os mestres do universo. Em 2002, estreou um remake da animação He-Man e os Mestres do Universo. Essa versão é bem fiel ao desenho original dos anos 80, mas procurou modernizar tanto o visual quanto os roteiros dos episódios. Muitos deles procuravam desenvolver melhor os personagens e a mitologia como um todo. Os 3 primeiros episódios funcionam como um prelúdio para a história que a gente acompanhava na animação clássica. Eles explicam que anos antes, o então Capitão Randor, que é o pai de Adam, era o capitão da guarda de Eternia e lutava contra o feiticeiro Keldor. Nesses episódios, eles mostram a origem do esqueleto e como Randor virou rei, algo que não é mostrado na animação dos anos 80. E ao longo da história, outros personagens e ambientações também são bastante explorados. O desenho consegue manter o espírito do original, mas aprofundar elementos que antes ficavam apenas na superfície. Claramente, os realizadores pensaram em fazer uma história para o público que cresceu vendo a animação clássica e agora, já adulto, teria necessidade de acompanhar histórias com roteiros mais elaborados e com um pouco mais de profundidade, mas sem perder a essência do original. Esse remake funciona como uma expansão do que havia sido mostrado nos anos 80, com uma roupagem atualizada para a época de seu lançamento, em 2002. Algumas mudanças foram promovidas nessa versão. O design da espada do He-Man é totalmente diferente, o que é um ponto negativo. Eles também mudaram o visual do Príncipe Adam, que, diferente do original, não é uma versão menos bronzeada do He-Man. Dessa vez, ele é apenas um rapaz que, após a transformação, vira um cara grandalhão totalmente diferente que só mantém o cabelo loiro. Essa alteração foi válida para diferenciar os dois e manter a ideia original do desenho, embora eu não veja a necessidade de existir uma identidade secreta nesse caso, uma vez que o esqueleto ameaça todo o planeta Eternia, e todos estão em perigo constante, inclusive o Rei Randor, a Rainha Marlena, os pais de Adam e seus aliados. Então, não tem muita razão para o príncipe esconder suas atividades como He-Man. Para a gente aqui no Brasil, teve uma alteração significativa em relação aos nomes dos personagens na versão dublada. Eles permaneceram com suas versões originais em inglês. O porquê disso nunca foi muito bem explicado. Se foi alguma pendência de direitos autorais ou simplesmente uma decisão comercial. Apesar do estranhamento inicial, a gente se acostuma no decorrer dos episódios e isso não é algo que atrapalhe a experiência de assisti-los. A primeira temporada foi exibida no Brasil pelo canal Cartoon Network. O desenho ganhou uma segunda temporada que não chegou pra gente e sequer foi dublada. Nela acontecem algumas mudanças em relação ao padrão original da história. Os vilões principais são os Homens-Cobra, que existem no cânone de Mestres do Universo, mas não foram explorados na animação clássica. He-Man ganha um novo traje nessa temporada, que tem um acessório que é uma garra retrátil. Nessa segunda temporada, o destaque é o episódio O Poder de Grayskull, que mostra o passado de Eternia, em que Hordak e seu exército tentam dominar o planeta, mas são impedidos pelo Rei Grayskull. Isso, havia um Rei Grayskull, que é o antepassado de Adam e fonte do poder que é invocado pela espada do He-Man. É um episódio excelente que mostra a origem do contexto que vemos na animação clássica, com o castelo, a espada e a feiticeira, e como tudo isso começou. Infelizmente, essa animação foi cancelada após essa segunda temporada, porque a linha de brinquedos não alcançou o resultado esperado de vendas. Mas isso não diminui a sua qualidade. Foi um remake que conseguiu o equilíbrio entre manter a essência do original e expandir a mitologia da história como um todo e desenvolver alguns personagens para que eles tivessem mais profundidade. Para quem é fã do He-Man, vale muito a pena conferir. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Até a próxima.